Você já achou Efésios capítulo 4, do versículo 30 em diante? Nós leremos 5 versículos. Efésios 4, 30 até o capítulo 5, versículo 2. E a palavra de Deus diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Tem um programa que foi produzido pela rede americana, de TV americana CNBC, e é existido pelo canal History no Brasil. Eu acho que algum canal aberto também exibe aqui no Brasil, que se chama O Sócio. Quando eu tenho tempo, eu gosto de assistir esse programa. Esse programa mostra o bilionário americano Marcus Lemonis, ou Marcus Lemonis, eu não sei exatamente qual é a pronúncia do sobrenome dele. Mas esse programa trata do seguinte: ele encontra empresas de médio e pequeno porte que estão à beira da falência, cujos donos tiveram boa ideia, mas falharam na execução do plano, falharam na administração dessa empresa. Então ele entra como investidor e entra como um sócio da empresa. Normalmente ele quita as dívidas, coloca capital de giro, só que ele assume o controle. Ele não entra para perder, ele entra para fazer aquela empresa dar lucro. E é interessante que eu já assisti alguns programas onde foi muito bom, ele fez a empresa crescer, os antigos donos ficaram felizes e eles foram amigos e devem estar ganhando dinheiro até junto hoje. Mas é interessante que em alguns programas que eu assisti, ele entra com investimento, ele põe a empresa para funcionar, ele faz uma empresa que estava à beira da falência dar lucro, ter lucro real, e por algum motivo o dono antigo da empresa volta aos velhos hábitos, volta a fazer as coisas que estavam afundando a empresa. E normalmente o Marcus Lemonis, como um bom administrador, descobre que ele voltou aos velhos hábitos. E é claro, isso gera confusão. E já teve episódio, inclusive, que ele saiu da sociedade. Ele deu um passo para trás, falou: eu não vou continuar. Quando eu olho para esse texto, me vem esse programa, a ideia. Paulo começa a tratar no capítulo 4 de Efésios a vida prática, ele começa a tratar o que a gente faz como cristão. No capítulo 1, 2 e 3, Paulo fala da redenção de Cristo e dos privilégios que nós temos como redimidos, como filhos de Deus. No capítulo 2, Paulo vai falar da graça de Deus que nos une, nos perdoa, que transforma a nossa situação. No capítulo 3, Paulo fala do ministério dos apóstolos e como eles receberam de Deus a revelação da igreja, como é que Deus implementou isso. E no capítulo 4, Paulo começa a desenvolver o que isso representa em termos práticos. O que adianta a gente saber de todos esses privilégios que nós temos? O que isso realmente impacta no meu dia? O que muda o meu dia? Então Paulo começa a tratar no capítulo 4 de contrastes. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Uma ação negativa e já contrastando com uma ação positiva. E é nesse contexto, com isso em mente, que eu gostaria de falar com os irmãos sobre esse texto nessa noite. E nós vamos fazer 4 perguntas para esse texto. Eu me lembro que algum tempo atrás eu dei aula na igreja aqui onde eu era membro de como preparar sermão. Não que eu seja um exímio pregador ou um melhor preparador de sermões, mas eu procurei estudar para passar para os outros. E uma das grandes características que nós temos é fazer perguntas para o texto, entender o que o texto quer dizer, entender o histórico do texto e o que o texto quer dizer. E a primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos está no versículo 30, onde o texto diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Algumas versões, algumas traduções vão dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E a primeira pergunta é:
Quem é o Espírito Santo? E quando a gente olha para esse texto, a primeira reação, a primeira resposta que nós temos é que o Espírito Santo é uma pessoa. Veja que interessante. O Espírito Santo não só é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Como é que eu sei que ela é uma pessoa? Porque o texto está falando sobre sentimento, sobre entristecer. Você não entristece uma força, uma nuvem, um gás, um fluido, ou algo, uma luz que vem do céu. Quando nós entristecemos uma pessoa. Está implícito no texto que o Espírito Santo tem pessoalidade. Às vezes nós encontramos algumas metáforas na Bíblia que nos fazem acreditar que o Espírito Santo é uma força. Talvez muito desse entendimento venha do Antigo Testamento, quando lá no templo, quando o templo já havia sido construído por Salomão, quando a glória de Deus se manifestava, ela enchia todo o templo com uma nuvem de fumaça. E talvez alguns tenham a ideia que essa manifestação do Espírito Santo seja isso. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa que foi dada a nós por Deus e por Jesus Cristo. Lá no comecinho do livro de Atos, a gente vê a instrução de Jesus que diz, olha, vocês fiquem em Samaria, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E o Espírito Santo vem como pessoa, como a terceira pessoa de Deus, como a terceira pessoa da Trindade, e ele enche o nosso ser. E é interessante que a Bíblia fala, por que o Espírito Santo está aqui? Por que o Espírito Santo está nesse texto? Olha que interessante que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A Bíblia fala desse dia da redenção aqui relacionado com o Espírito Santo. O dia da redenção será o dia em que Jesus Cristo voltará a esse mundo para buscar os seus remidos. O dia em que os mortos, aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos no dia da sua volta serão transformados. E nós veremos um Cristo glorioso nos céus, buscando a sua igreja. Olha que interessante, o Espírito Santo é aquele que veio para nos redimir, para nos selar, para nos preparar para esse dia da redenção, para esse dia quando nós encontraremos a Cristo. Veja que interessante, o mundo, irmãos, por mais boas intenções que a ONU tenha, o mundo não será resgatado pela ONU. Tem uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras, que eu já falei para os irmãos que todas as vezes que eu olho aquela propaganda, eu sinto a necessidade de ajudar, sinto a minha incompetência diante da crueldade que existe no mundo. Mas não serão os Médicos Sem Fronteiras que vão redimir o mundo. Por mais leis e por mais ativismo que o Greenpeace tenha, preocupado com a natureza, não são eles que vão redimir o mundo, não haverá um líder que vai redimir o mundo. Quem vai redimir o mundo é Jesus Cristo. Esse é o dia da redenção. Na carta de Romanos, no capítulo 8, ele fala que nós como que gememos a criação, a natureza geme, esperando a redenção do Senhor. E o Espírito Santo entra nesse contexto porque ele é o selo que nos prepara para encontrarmos com Deus nesse dia da redenção. É o Espírito Santo que nos prepara, esse é o papel do Espírito Santo, nos preparar, nos marcar para esse dia da redenção. Veja que interessante, o selo tem alguns símbolos. Quando você coloca uma carta no correio, você tem um destinatário, você precisa selar para que essa carta, há uma quantidade necessária de selos para que essa carta faça o percurso que ela tem que fazer, para que ela chegue no destinatário ao qual ela tem que ser entregue. O Espírito Santo nos prepara para sermos destinados a Deus, destinados a Cristo no dia dessa redenção. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária e havia um grande comércio de madeira ali. Então as pessoas iam e compravam, escolhiam as madeiras que queriam e colocavam o seu selo, para que depois aquelas madeiras fossem transformadas. Então quando eles faziam isso, eles colocavam ali um selo de propriedade. Quem fosse transportar posteriormente aquelas madeiras, sabia que havia um dono. Uma outra característica que o selo nos dá, nós vemos em
alguns produtos um selo de qualidade. Quando tem um selo de qualidade, ele nos mostra que o produto é bom, que o produto é puro, que o produto não é híbrido, que o produto foi preparado como deveria ter sido preparado. Aquele selo atesta a qualidade daquele produto. E quando a gente olha o Espírito Santo de Deus, é essa terceira pessoa da Trindade que nos sela e nos prepara para o dia da redenção. Um dia onde não haverá mais choros, não haverá mais ranger de dentes, um dia onde não haverá mais desespero, onde não haverá mais pandemia, onde nós não seremos mais ansiosos, preocupados, onde tudo isso que aflige a nossa vida ficará para trás, onde nós encontraremos com o nosso Deus. A vida que a gente vive aqui hoje, às vezes, nos aflige, nos faz perder a esperança. E esse selo, o Espírito Santo de Deus, que é o selo que habita em nós, é quem nos ajuda a vivermos essa vida. É aquele que no momento da dificuldade nos dá força para orar, que impulsiona o nosso coração a entender a palavra de Deus, a dobrar os nossos joelhos. É aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá o fôlego para o próximo passo, é aquele que nos dá força para a próxima etapa. E por isso que a Bíblia está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. Não, um outro texto bíblico, bem paralelo a esse que Paulo escreve, vai dizer, não extingais o Espírito Santo. Os textos são paralelos e eles querem dizer a mesma coisa, o sentido é o mesmo. E já que nós entendemos qual é o Espírito Santo, a próxima pergunta é, o que efetivamente entristece o Espírito Santo? Olha que interessante, leia por favor comigo o versículo 31. Então nós já sabemos o que é o Espírito Santo de Deus. É essa terceira pessoa da Trindade maravilhosa, parte de Deus, uma porção de Deus que vem habitar em nós e que nos prepara, nos sela para o dia da redenção. O que é que entristece o Espírito Santo? Versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. A relação está aqui. Essa é a relação do que entristece o Espírito Santo. E a pergunta é, por que Paulo colocou essa relação? Por que nessa relação não tem roubo, morte, assassinato, adultério, trapaça? Por que Paulo colocou essa relação? Veja que interessante, irmãos. Todas essas ações que Paulo colocou, que são ações que entristecem o Espírito Santo, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia, são ações que nós sempre executamos relacionado ao terceiro, aos outros. São coisas que nos afastam. Veja que na parte anterior eu falei de nós sermos redimidos, quando todos nós seremos redimidos para viver livremente diante de Deus em amor. O que Paulo está dizendo, olha, essas coisas que causam problemas de relacionamento entre os irmãos da igreja, essas coisas que afetam o seu terceiro, essa coisa que você machuca o outro, é isso que entristece o Espírito Santo. O que é a cólera? A cólera é a reação a alguém que me feriu, alguém que usurpou o meu direito. Você não grita com alguém senão se você não estiver bravo com ele. Você não grita com alguém se você não quiser discutir, se você não quiser exatamente despejar sobre ele a sua cólera, a sua ira. O que é a amargura, senão um sentimento de ressentimento? A blasfêmia nesse contexto, nós temos na Bíblia a blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra Deus, mas aqui nesse contexto ela também pode ser entendida como falar mal do seu irmão. E interessante, a malícia, a esperteza no trato dos negócios, a ideia do brasileiro do jeitinho de sempre levar vantagem, de passar o pé, de passar a perna no seu companheiro, no seu irmão. Engraçado que esse texto, guardado as proporções, ele me lembra do que Provérbios capítulo 6, no versículo 16, vai dizer de algumas coisas que Deus não gosta, e uma sétima coisa que Deus abomina. Versículo 16 de Provérbios, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos,
Pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que o Senhor abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Pois essa lista que Paulo colocou aqui me parece uma lista bem adequada para aquele que semeia contenda entre irmãos. Cólera, ira, blasfêmia, gritaria e malícia. O que Paulo está dizendo é o seguinte: todas essas reações nós temos quando nós discordamos de alguém. E o que Paulo está dizendo, olha, não entristeçais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus está em vós, vos preparando para o dia da redenção, quando nós estaremos juntos diante de Deus. Engraçado, eu tenho alguns anos de igreja, pelo menos uns 40 anos de igreja, e eu já vi crentes dizendo assim: não, aquela pessoa, tudo bem, eu perdoei, mas eu não olho mais para a cara dela, eu não suporto, eu já perdoei, mas eu não suporto olhar para a cara dela. Como é que vai ser conviver a eternidade no céu com essa pessoa? Como é que você vai conviver a eternidade no céu? Certamente, fatalmente, você vai se cruzar com essa pessoa lá no céu. A pessoa, você falando para Deus, não, Deus, tudo bem, eu perdoei, mas eu não... O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que fugir dessas coisas que nos afastam como irmãos. Porque é isso que entristece o Espírito Santo. Você não precisa ser um pedófilo, um assassino, um adúltero, um ladrão. É claro que essas coisas também entristecem o Espírito Santo, não tenho dúvida disso. Mas o que eu estou dizendo é que talvez você nunca tenha roubado ou matado alguém, e muito menos pensado em ser um pedófilo. Mas talvez você tenha essas ações. Marido e mulheres que não se falam direito, que não se suportam, são dois estranhos na mesma cama, porque perdoou, mas não consegue olhar na cara. O que Paulo está dizendo, olha, deixa essas coisas que atrapalham o relacionamento de vocês. Para nós, dentro da igreja, isso é muito importante. Nós somos o corpo de Cristo. Às vezes a gente tem igreja com donos, pessoas que querem ser os donos da igreja, e fatalmente eles acabam incorrendo nisso aqui. Eu já contei para os irmãos que eu participei de uma assembleia uma vez, de uma igreja aqui na minha região, em Mogi das Cruzes, onde os membros foram para a assembleia todos com estatuto debaixo do braço. Pouquíssimos deles com a palavra de Deus. E foi uma confusão naquela assembleia, gente chamando gente para tapa, para resolver as coisas na briga, um esfregando estatuto no outro, porque a igreja tinha donos. Eu fico imaginando Deus olhando do céu e falando: o que é que vocês estão fazendo com a minha igreja? Quem é o Espírito Santo? É o nosso selo para a redenção. O que entristece o Espírito Santo? O que nós fazemos que causa separação, dissensão, que causa o esfriamento, o entristecimento da igreja, que causa, que fere o teu irmão, que afasta o teu irmão. E a terceira pergunta é óbvia, e o texto nos responde, já que eu não devo fazer, que Paulo vem tratando esses contrastes, o que eu não devo fazer e o que eu devo fazer. Então Paulo está dizendo, olha, não faça essas coisas que entristecem o Espírito Santo. Faça o quê? O que alegra o Espírito Santo? Versículo 32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Esse é o pacote para nós alegrarmos o Espírito Santo. Nesse contexto, esse é o pacote de Deus para nós alegrarmos o Espírito Santo. Sermos bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros. Isso quer dizer o seguinte: olhar para aquele que te ofendeu e ser compassivo, ser misericordioso com ele. A misericórdia gera a opção de regeneração. A misericórdia gera a opção de reconhecimento, de conserto. A opção gera a misericórdia de nós nos aproximarmos. A opção gera a misericórdia. A misericórdia gera a opção de nós nos aproximarmos. Paulo está dizendo, olha, seja bondoso, seja bom com todos. A bondade inclui a fidelidade, a honestidade, a integridade. Ser reto, ser certo. Irmãos, quantas vezes na minha vida eu já errei? Eu sou pastor não é porque eu sou bonzinho, é porque eu estou debaixo da bondade, da misericórdia e da compaixão da misericórdia de Deus.
Porque um dia, mesmo nos meus erros, Ele olhou para mim e falou, de alguma forma eu vou te usar. Eu me arrependo de coisas que eu fiz, de pessoas que eu magoei, porque eu estava mais preocupado em exercer a minha ira, a minha cólera, blasfemar, falar mal, passar a perna, ter vantagem. Quando eu olho para esse texto bíblico, lembro de quantas vezes eu devo ter entristecido o Espírito Santo. E isso nos afasta de Deus. Mas Paulo está dizendo, olha, seja bondoso com as pessoas, seja compassivo. Perdoa, libere perdão, esqueça, jogue para trás. A Bíblia nos diz que Deus nos perdoa e joga os nossos, que nunca mais nos lança em rosto, porque Ele coloca no mar do esquecimento. Eu já falei sobre isso em outros sermões. Não quer dizer que nunca mais a gente vai lembrar, quer dizer que nunca mais aquele sentimento mal, eu posso até lembrar do que aconteceu, mas aquilo não me aflige mais. Está aqui a lista, e veja que interessante, a lista para agradar ou para alegrar o Espírito Santo é até menor. A lista é mais curta para que nós possamos alegrar o Espírito Santo. E a quarta pergunta, então nós já sabemos quem é o Espírito Santo, já sabemos o que entristece o Espírito Santo, já sabemos quais são as ações que nós devemos ter para alegrar o Espírito Santo. E a última pergunta, quarta pergunta para esse texto, qual é o motivo? Por que nós temos que seguir isso? Por que nós temos que nos adequar a esse padrão? Capítulo 5, versículo 1 e versículo 2 respondem essa pergunta. Final do versículo 32, final do 32, capítulo 5, versículo 1 e 2 respondem essa pergunta. Como também Deus em Cristo vos perdoou, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quais são os motivos para nós exercermos a bondade, a compaixão, a misericórdia e nos perdoarmos uns aos outros? Primeiro motivo, porque Cristo fez isso. Final do versículo 32. Como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Cristo nos perdoou, Cristo levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou a dívida que nós não tínhamos como pagar. Ele quitou esqueci. Os irmãos devem estar lembrando aí. Aquele papelzinho que você assina lá, que a gente assume uma dívida, mas Ele quitou a nossa dívida, Ele levou sobre si na cruz a nossa dívida. Na oração do Pai Nosso, nós oramos dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E depois da oração do Pai Nosso, Ele complementa dizendo, porque se não perdoares, vocês também não serão perdoados. Isso alegra o Espírito Santo. Segundo motivo, olha só, porque Ele se deu. Segundo motivo, porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Se nós imitamos a Cristo, nós precisamos andar nos passos que Cristo andou. Cristo foi bondoso, Cristo foi misericordioso, Cristo é perdoador. Olha para a sua vida. Pensa aí agora na sua cabeça, não precisa falar comigo nem com ninguém, se não tem alguém que lá no fundinho você ainda guarda uma raivinha, ou guarda algum ressentimentozinho, ou guarda alguma coisa, às vezes até dentro de casa, às vezes alguém que já está longe. Eu tenho orado a Deus e pedido para que Deus tire do meu coração todo o ressentimento. Quero poder olhar para Cristo e falar, Cristo, estou livre desse mal. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Veja que as pessoas que chegavam perto de Cristo, eles eram tratados com amor. Sim, firme, Cristo sempre foi firme quanto ao pecado, mas sempre em amor. E o terceiro ponto, Cristo se entregou por nós mesmos como sacrifício. Veja que interessante, Jesus Cristo conta uma parábola, guardando as proporções de um homem que devia R$1 milhão. E esse homem está falando com o rei, e o rei está dizendo a ele, olha, me paga o que você me der, esse R$1 milhão, porque senão eu vou prender toda a sua família, vou prender seus filhos, vou prender sua esposa, e vou tomar tudo que você tem. E o homem se joga aos pés desse rei e diz, por favor, me dê mais um pouco de tempo, eu vou te pagar, tenha misericórdia, eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar. E o rei se compadece com a humilhação com que aquele homem se apresenta diante dele, perdoa a sua dívida. E aí esse homem está saindo da presença do rei
e encontra o seu sócio, o Joaquim. Vamos fazer de conta que ele chama Joaquim. E ele encontra o Joaquim nos corredores do palácio. E ele voa no pescoço do Joaquim, pega ele pela camisa aqui e fala: Joaquim, me paga aquele R$1.000 que você me deve. Porque eu quero receber aquele R$1.000. Se você não me pagar aquele R$1.000 que você me deve, eu vou te processar, eu vou te botar na cadeia. Enquanto você me pagar, você não vai sair da cadeia. Veja que interessante, ele havia recebido um perdão de R$1 milhão. Está cobrando R$1.000 do seu sócio. E os súditos daquele rei passam pelo corredor e vê essa história acontecendo e contam para o rei, e o rei manda chamar aquele cara de novo e diz para ele: servo mau, eu te perdoei uma dívida de R$1 milhão. Você não poderia ter perdoado R$1.000 do teu sócio? E mandou encarcerar aquele servo. Que a Bíblia está dizendo que nós estamos sendo preparados para encontrarmos a Deus. O Espírito Santo é o selo que nos autentica para chegarmos no céu. Eu vejo às vezes na internet pessoas colocando no Facebook: declaro ao mundo, declaro a todos quanto lerem, que fulano de tal é isso. Quanta maldade, quanta dureza no coração. E eu não havia preparado a quinta pergunta, mas me ocorreu agora. O que você quer fazer? Eu escolho agradar o Espírito Santo. Qual é o nosso desejo? Entristecer ou alegrar o Espírito Santo? Qual é o nosso desejo diante de Deus? Sermos servos bons e fiéis ou sermos servos negligentes e duros, turrões, não abrirmos mão da nossa posição, do nosso desejo? Ah, mas isso eu não admito, isso de jeito nenhum. A Bíblia está nos dizendo que nós fomos selados. Esse é o maior presente que nós poderíamos ganhar, irmãos. A terceira pessoa da Trindade, Deus, Espírito Santo morando em nós. E quantas vezes nós o entristecemos? Com cólera, com malícia, com ira, com gritaria. E Ele pede que nós sejamos bondosos, compassivos, misericordiosos e perdoadores, assim como Deus tem sido conosco. Olhe para a sua vida nessa noite, assim como eu estou olhando para a minha vida e pensando: o que eu posso mudar? Onde que eu posso melhorar para alegrar o Espírito Santo de Deus? Eu tenho dois filhos, uma filha e um filho, uma esposa, e eu fico contente quando de alguma forma eu consigo alegrá-los. Às vezes com um presente, com algo que eles estavam esperando, ou com algo que eles nem esperavam. Eu me lembro que no dia dos namorados, eu não tinha programado mandar flores para minha esposa. Mas a minha filha me ligou durante o dia e me deu uma dura. Falou: você vai mandar sim, pode se virar. E aí eu dei meus pulos lá e chegou um buquê de flores na minha casa para minha esposa. E minha filha mandou depois uma mensagem para mim: chegou. Ela está super feliz, toda contente, toda alegre. Imagina nós conseguirmos alegrar o Espírito Santo, o próprio Deus que veio habitar em nós. Faça essas 4 perguntas para você. Quem é o Espírito Santo na tua vida? Como eu tenho entristecido o Espírito Santo na minha vida? Como eu posso alegrar o Espírito Santo de Deus na minha vida? E olhe para você mesmo, não precisa me perguntar, explique para você mesmo quais são os motivos pelos quais nós temos que alegrar o Espírito Santo. Deus abençoe os irmãos. Uma boa semana na presença de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a sua bondade, que o seu amor, a sua misericórdia acompanhe cada um dos irmãos e as suas famílias nesse momento de dificuldade. Nós continuamos a viver tempos difíceis, momentos sombrios, mas nós estamos debaixo da mão poderosa do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Quando eu olho para a situação, eu imagino como aquele povo de Israel, quando saiu do Egito para a Terra Prometida, que durante o dia havia uma nuvem e durante a noite havia uma coluna de fogo. Nós estamos debaixo dessa nuvem e dessa coluna de fogo, que nos protege e nos guarda e nos guia.